Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. A vocês que gostam da boa palavra, da meditação da palavra de Deus, eu vos convido a vir comigo. Vamos falar sobre a pessoa gloriosa e pura, mais gloriosa e pura que já passou na face da terra. O nome dele é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Antes de fazer essa leitura, eu agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal A Voz do Atalaia, a todos vocês que têm visto as mensagens desse canal. Compartilha, dê um like, se inscreva neste canal, aperte o sininho para que chegue as notificações. Nos ajude a passar a preciosa palavra de Deus para frente. Vamos encher o YouTube de coisas boas, de palavras agradáveis, da preciosa palavra de Deus. Desejo meditar aqui no livro de Hebreus, capítulo 1. Mas para nós pensarmos, eu quero ler Hebreus capítulo 2 e o versículo 1. Olha o que diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviaremos delas. Vamos analisar uma coisa. Livro de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou a nós pelo seu Filho. Deus usou os profetas a falar aos pais do povo judeu, aos pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Deus usou os seus vasos, os seus profetas, para advertir o seu povo. No começo da história humana, Deus sempre esteve com o seu povo. Deus sempre falou ao seu povo, sempre cuidou do seu povo. Lá no deserto, Deus colocou uma coluna de fogo à noite para aquecer o seu povo. Uma nuvem para proteger o seu povo do sol escaldante. Vemos na trajetória da história humana que Deus tem sempre guardado e falado com os seus servos, com o seu povo. Por isto, existem os salmos gloriosos exclusivamente para o povo judeu. Salmo 46 é um. Salmo 125 é outro. Salmo 91. Deus tem usado seus servos e profetas para falar com o seu povo através de salmos. Louvado o nome do Senhor. Mas eu quero meditar sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a qual aqui diz que nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Na linguagem profética, esses últimos dias é apenas 2 dias. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Na linguagem profética, em 2 dias, Jesus Cristo nasceu, viveu entre os seres humanos, se comunicou com os seres humanos e se comunica até hoje. E esses 2 dias está para chegar ao fim.
E quando que será o fim desses 2 dias? No momento do arrebatamento. Fechará a porta gloriosa que ele mesmo abriu. Porque diz lá no livro do Apocalipse, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Deus fecha, ninguém abre. E esta porta é a porta da graça que Deus, em Jesus Cristo, abriu, através da sua morte e ressurreição. A porta da graça se abriu. E a porta da graça está para se fechar no momento do arrebatamento da igreja. Mas vamos analisar aqui na palavra de Deus, capítulo 1 de Hebreus, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Deus constituiu Jesus Cristo como herdeiro de tudo. E através de Cristo, Deus criou todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo 1, nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez, a não ser pela pessoa gloriosa e pura de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nele estava a luz da vida, e a luz era a vida dos homens. Mas eu quero ler aqui, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Louvado o nome do Senhor. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. O qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito a si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Jesus Cristo veio, viveu entre os seres humanos, encarnou-se. O próprio Deus falou como o ser humano fala. Sentiu as necessidades humanas. Sentiu dor, fraqueza. Socorreu os seres humanos. E assumiu a condição de pecador em lugar dos seres humanos. E por causa desta condição de pecador, o crucificaram, o mataram na cruz do Calvário. Só que ele mesmo disse na sua palavra: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele se ofereceu em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus uma vez só, para resgatar seres humanos que estavam indo para o inferno. No 4 nos diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou nome mais excelente do que eles. E olha que Deus tem bilhões e bilhões e bilhões de anjos, e os nomes deles são nomes gloriosos, poderosos. Mas Deus só nos deixou conhecer o nome de 4 anjos, é o que eu penso. Miguel, o anjo de guerra de Deus. Gabriel, o anjo da mensagem de Deus. Lucifer era o anjo da adoração, mas ele perdeu esta graça porque quis ser igual a Deus e foi destituído da glória de Deus. E Jesus
que em toda a Bíblia, quando se diz anjo do Senhor, é o Senhor Jesus, em corpo teofanizado. Mas ele é mais do que anjo, ele é Deus. A ele a glória agora e para toda a eternidade. No 5 diz: porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho? A nenhum dos anjos, a não ser Jesus. Jesus, o unigênito, o primogênito de Deus, aquele o qual receberia um nome sobre todos os nomes. E a este nome, todos os joelhos hão de dobrar em reconhecimento deste nome glorioso. Toda língua hão de confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. No 6 nos diz: quanto outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos o adorem, todos os anjos de Deus o adorem. Jesus Cristo recebeu e recebe e receberá a glória, o louvor e a ação de graça, porque ele é Deus. E aproveitando um gancho, vou dizer, foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A ele a glória agora e para todo sempre. Louvado o nome do Senhor. No 7 diz: quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Dos anjos, mas do Filho, diz: ó Deus, o teu nome subsiste. Aliás, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro de equidade, e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Jesus Cristo, Filho de Deus, para toda a eternidade. Mas para ser reconhecido pelos seres humanos, Deus o ungiu com o seu Espírito glorioso, no momento que ele estava passando pelas águas do batismo. Uma voz dos céus ecoou dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo desceu em forma de pomba, ungindo a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para ser reconhecido no mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no 8. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Tudo que vemos é criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Céus e terras perecerão, mas Jesus Cristo permanecerá para sempre. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os santos de Deus permanecerão para toda a eternidade. Mas só aqueles que acreditaram no Senhor Jesus Cristo e aceitaram a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida e permaneceram fiéis, de pé, diante dEle.
não é apenas aceitar Jesus. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é aceitar Jesus, é claro, mas temos de permanecer de pé em sua presença, adorando, agradando diariamente, santificando, se mantendo de pé, no meio de uma geração má e perversa, se mantendo de pé diante da geração e diante de Deus. Olha o que nos diz no 12. E como o manto se enrolará, e como a veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. É um pensamento meu isso que vou dizer. Jesus Cristo nasceu, viveu, sofreu, foi humilhado, foi perseguido, mas ele não pecou. Aos 33 anos e meio, ele se ofereceu na cruz do Calvário. E o que eu penso é isso, que ele continua com 33 anos e meio. Os anos não terá fim para ele. E os anos não terá fim também para aqueles que temem a ele e andam na sua presença. Olha o que nos diz aqui, no 13. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? A nenhum anjo, a não ser a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo, que recebeu de Deus esta palavra pura, que nenhum ser poderia receber, ele recebeu. Hoje ele está sentado ao lado da majestade divina, recebe a glória e o louvor dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, e de toda a natureza e de todo o seu povo agora e para toda a eternidade. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está falando dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores, a fim daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram do mal. Pelo que entendo, o mal é o inferno. Temos um anjo guarda-costa, mas não devemos adorar anjo, não, de maneira nenhuma. E nem cabe a nós termos a curiosidade de saber o nome do nosso anjo. Não cabe a nós. O que temos visto sobre anjo é muitos falando que um anjo me deu diretrizes tal para fazer isso, para fazer aquilo. Mentira. Temos de estar baseado na palavra de Deus, não na palavra de anjo. O anjo que devemos obedecer hoje é o anjo da igreja, que é o pastor. Honre o seu pastor, ame o seu pastor, ore por ele. E se ele estiver baseado na palavra de Deus, obedeça os seus ensinos. É apenas uma pequena meditação, meus queridos irmãos. Dê um like. Compartilhe as mensagens do canal A Voz da Atalaia. Que a graça e a preciosa paz de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.